Eu sou repórter do Aos Fatos, eu sou jornalista, sou formada em letras também, caí de paraquedas na programação e eu vim aqui contar um pouco sobre as matérias e reportagens que eu fiz usando programação, usando Python e como é que foi a minha saga para aprender a programar. Esse daqui é o link da apresentação. Todas as matérias, os links, eles estão todos aí. É uma coisa bem Black Mirror, porque o link está aí, a apresentação aqui também. Vocês vão poder acessar quando vocês quiserem. No final da apresentação também vai estar lá e, enfim, vocês podem anotar depois para conferir em casa. Bom, eu sou atualmente repórter da agência de checagem Aos Fatos. Não sei se vocês conhecem, mas é uma agência que ela checa fake news, né? Muito em voga hoje em dia, né? A gente está sabendo aí das fakes e tal. E atualmente eu trabalho nessa agência. Essa agência tem repórteres em São Paulo, tem repórteres no Rio, e eu uso bastante dados. Mais para mineração do que para... enfim, eu faço análise também, mas a mineração acaba ocupando mais o meu tempo. Mas antes disso, eu fiz 3 meses de um treinamento no jornal Folha de São Paulo. Fui para São Paulo, né? Participei da seleção, fui selecionada, fui para lá, fiquei 3 meses morando em São Paulo. Nesses 3 meses, eu fiz parte de um trainee que ele era específico para jornalismo de dados. E o que é jornalismo de dados, né? Basicamente, são jornalistas que não necessariamente eles sabem programar. Muitas vezes eles sabem mexer numa tabela dinâmica no Excel, e isso já é uma coisa que dentro de uma redação de jornal não é comum, infelizmente. E esses jornalistas eles fazem todo o processo de extração de dados na internet, extração de dados públicos, e depois eles fazem uma análise para virar uma reportagem que depois é publicada e a sociedade fica sabendo. Então, esse projeto ele foi financiado, ele foi patrocinado pelo Google News Lab, que é uma parte ali, um setor ali do Google de notícias, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar no Google Trends, que é onde a gente fica vendo as coisas que mais as pessoas estão pesquisando e tal. Tem um projeto muito legal agora que a minha amiga Thais Viana, que eu não sei se ela está aqui, mas se ela estiver aqui, ela fez, que eu não lembro agora o nome, mas depois eu pego com ela e divulgo. Ela não está me pagando para isso, mas depois ela vai me pagar. Que eu recomendo muito para vocês. Lá você fica sabendo de tudo o que foi pesquisado de acordo com um candidato. Então, se a gente for olhar, as coisas que mais são pesquisadas não são propostas. As pessoas querem saber se Marina Silva é casado. Eles querem saber se Bolsonaro tem filhos. Eles querem saber se o Haddad é divorciado. Essas coisas assim, as pessoas não querem saber de propostas. E isso a gente vê nesse projeto do Google. Mas, enfim. Daí eu fiquei 3 meses lá em São Paulo, aprendendo a programar, aprendendo a mexer no Excel, aprendendo a planilhas e tal. E a linguagem que eu aprendi foi Python. E como eu aprendi, eu não sei. Uma das matérias, essa foi a primeira matéria que saiu. Essa matéria, para mim, eu tenho muito orgulho dela, porque foi a primeira matéria que eu usei Python e foi publicada. Essa matéria ela foi publicada no online, né, na Folha Online, e ela foi publicada no jornal impresso. E eu não sei, para quem é de fora, talvez não tenha noção do que é ser publicado no jornal impresso, mas jornal impresso é um lugar canônico no veículo de informação. E eu era trainee. E aí, quando essa matéria foi publicada, eu tirei várias selfies com ela, mandei para minha mãe. Falei, mãe, olha só, meu jornal. Tem vários jornais lá em casa, tudo amarelo, que eu peguei da redação. Enfim. E o que eu fiz nessa matéria? Eu queria muito... Eu adoro Copa do Mundo. Eu sou fanática por Copa do Mundo. Eu nem sigo muitos jogos daqui, sabe? De time de futebol e tal. Eu gosto de Copa do Mundo. Eu gosto daquela sensação de que tá todo mundo... Não tem briga por política, ninguém está sofrendo. Sabe aquela áurea assim de tá tudo bem, vamos juntos, Brasil? Então, eu adoro. Essa época do ano é maravilhosa para mim. E aí a gente teve uma reunião
a gente teve uma reunião de pauta e a minha editora virou e falou assim, olha, deem ideias aí de reportagens de programação e tal. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, cara, o maior técnico de futebol da seleção brasileira que a gente tem é o brasileiro. Todo mundo gosta de dar palpite, todo mundo gosta de xingar pra caramba, eu inclusive. E eu pensei assim, cara, imagina se a gente conseguisse fazer um retrato sobre essas pessoas. Pegar as informações que os brasileiros estão compartilhando. Isso é bacana. Aí o pessoal ficou meio assim, descrente, falou, como é que você vai fazer isso? Isso é difícil pra caramba. Você não sabe programar, eu não sabia programar nada. Nada. Eu não tinha ideia do que era string. Hello World só foi fazer sentido para mim depois de muito tempo. Eu não tinha noção, eu não tinha lógica de programação nenhuma, eu não tinha lógica nenhuma. A lógica não pertencia ao meu dia a dia no jornal. Eu tinha outras características que me permitiam fazer o meu trabalho muito bem, mas lógica de programação não era uma delas. E aí eu falei assim, não, eu vou tentar fazer isso e tal. E daí, uma pessoa que foi muito importante para isso tudo acontecer, e foi o meu professor, foi o Fernando Mazzanori. Que eu espero que ele esteja aqui, porque eu mandei ele vir para cá, ele não deve estar aqui. Enfim, se tiver... Não está, né? Filha da mãe. É porque ele já viu essa apresentação várias vezes, eu perdoo ele. Então, o Fernando Mazzanori ficou 3 meses ensinando Python para a gente lá no jornal. E, cara, eu só queria socar o Mazzanori. Por quê? O Mazzanori, ele é uma pessoa maravilhosa, eu acho que todo mundo conhece um pouco do trabalho dele, tem o trabalho do Python para zumbis e tal. E ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um professor espetacular. Só que eu nunca tinha ouvido falar no Mazzanori. Eu não fazia ideia de que ele era essa pessoa maravilhosa. E aí ele chega numa redação, né? Redação com... Tinham 11 jornalistas, 5 eram da Folha e 6 eram de fora. Ou seja, não eram jornalistas da própria Folha de São Paulo, eram trainees. E aí o Mazzanori começa com os negócios de lógica, de string, de float, não sei o quê. Eu, o que é isso? Não estou entendendo nada. E ele ia mostrando, eu falei, mas eu não estou entendendo nada, eu só queria bater nele. Eu cheguei numa hora que eu falei assim, não, isso daqui não serve para mim, eu não estou entendendo nada. E cansei disso, aí larguei de mão. E aí o Mazzanori sempre ficava assim, calma, calma, você está muito estressada. Ele fala assim mesmo. Você está muito estressada, você é muito ansiosa, eu sou ansiosa pra caramba, eu estou aqui girando, ó, um negocinho aqui, ó, de nervosismo. E aí ele ficava, você é muito nervosa, não sei o quê, você tem que parar um pouco, respira, Judite, respira. E eu contei para ele sobre essa ideia aqui. E aí ele falou assim, não, vamos fazer. E aí a gente ficou produzindo vários testes antes da Copa do Mundo. Esse foi um deles, que foi essa matéria que foi publicada no impresso no online, que foi do primeiro jogo que o Brasil jogou contra a Alemanha. E aí, antes disso, né, para poder calibrar o meu programa, o que eu fiz? Eu pensei assim, bom, eu preciso de uma amostragem aí dos torcedores. Aonde eu vou conseguir isso? Eu falei, bom, vamos pegar no Twitter. Porque o pessoal adora xingar no Twitter. Adora, é sério. As pessoas adoram xingar no Twitter. Aquele meme, aquela menina tinha toda a razão. Vamos xingar muito no Twitter. As pessoas fazem isso. E eu falei assim, bom, vou pegar vários tweets e vou fazer uma análise de sentimento neles. Mano, eu não sei até hoje como é que eu tive essa ideia, mas ela deu muito certo. E aí eu fiz um programa, ele pegou todos os tweets, e eu falei assim, bom, eu vou tentar ver quais são os positivos e quais são os negativos. E aí vem uma frase que eu vou perguntar aqui, eu quero ver, vocês levantem a mão para o que vocês acham. Brasil fez um gol. Essa é a frase. Alguém tweetou isso. Vocês acham que essa frase é positiva ou é negativa? Quem acha que ela é positiva, levanta a mão. O Brasil fez um gol. Ponto final. Tá. Quem acha que é negativa? Mano, vocês não gostam do país de vocês, não é? Então, eu vi que teve uma galera que não levantou a mão. Essa frase é neutra. Aí você vai ver, mas Judite, Brasil fez um gol, é uma coisa maravilhosa. Concordo plenamente, também acho. Mas é uma ação, é uma coisa que aconteceu. A gente não pode chegar e simplesmente dizer que alguém que escreveu isso, escreveu feliz da vida, sabe? O Brasil fez um gol.
É um fato que ocorreu. Se eu sou jornalista e escrevo "o Brasil fez um gol", por mais que eu seja brasileira e goste de futebol, etc., às vezes eu só estou informando para o meu leitor que ele fez um gol, que o time dele, a seleção brasileira, fez um gol. E aí eu vi que a coisa era mais complicada do que eu pensava. E aí eu ficava enchendo o saco do Mazanori, falei: "Mas o meu programa não está rodando". E aí ele me respondia dia de domingo, 7h da noite, pelo Messenger: "Faz isso, faz aquilo". Falei: "Mas isso é muito difícil, não sei o quê". E aí o programa saiu e gerou essa matéria aqui. A cada 5 minutos do jogo, a gente tem uma variância de sentimentos. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses tweets, eu classifiquei eles entre positivos, negativos e neutros. Os neutros são neutros, né? São 0. Então, eu excluí eles da minha amostra, depois que eu qualifiquei eles. E aí eu fiz dos comentários negativos dos comentários positivos. E aí aqui, ó, vocês podem ver que esse laranjinha aqui é o negativo e ali é o positivo. E a cada 5 minutos, aqui são 20 minutos que eu peguei antes do jogo, e ali também são 20 minutos que eu peguei depois, porque eu queria ter um retrato total. Eu queria saber o que as pessoas estavam falando antes e depois. E aí, a cada 5 minutos, você tem ali em cima o número de tweets que foram raspados. Então, eu tinha, às vezes, 3.000 tweets, 4.000 tweets. E isso daí gerou um projeto que, enfim, como ele não foi feito para a Folha de São Paulo, ele foi um projeto pessoal, eu acabei não colocando aqui. Mas, enfim, se depois rolar uma Lightning Talk, fica aí. Cadê? Gilson, o Ítalo. Rolar uma Lightning Talk, eu falo desse projeto e tal, que é muito maravilhoso, que virou Coração Radiante, que é um projeto só sobre os jogos da Copa. Que eu peguei todos os jogos da Copa, todos os jogos em que a seleção brasileira jogou, eu fiz uma análise de sentimento de cada um dos tweets durante todas as partidas. E virou um projeto muito bacana, porque ele tem os termos mais usados, então é muito palavrão, assim, é uma barbaridade. E esse projeto, ele é totalmente pessoal, ele não é ligado com nenhum jornal, então tinha palavrão pra caramba. O nome dele é Coração Radiante porque ele é baseado no pagode. Meu coração está radiante, bate feliz, acho que é amor. Não tem nada a ver com o jornal. Mas é um projeto muito interessante, eu convido vocês a conhecerem depois. Enfim. Depois dessa matéria, a gente, todo o grupo de trainees, a gente acabou fazendo uma série de reportagens sobre o Banco Nacional de Mandados de Prisão, que é um negócio assim que ninguém conhecia. Todo mundo ficou conhecendo ali na hora. O que é o Banco Nacional de Mandados de Prisão? Não é mais esse site. Por quê? Porque o banco foi mudado. Aqui a gente pode ver que você coloca ali o estado, coloca o tribunal, coloca o nome da pessoa, enfim. Você coloca ali as informações que você quer e depois você pesquisa. Aí, sei lá, você está ali olhando, está lá no bar, olha a pessoa, fala: "Pô, aquela ali eu pegava". E aí você descobre o nome dela e você é muito desconfiado. Deixa eu ver se essa pessoa tem um mandado de prisão contra ela antes de beijá-la. Não sei. Quem nunca, né, gente? A gente vive num país, né? É perigoso aí. E aí, você ia lá, pegava o nome da pessoa, pega o CPF dela também, sei lá. Ela foi no banheiro, você pega a carteira, olha a identidade, olha o CPF, coloca aqui. E aí, você descobre que ela tem um mandado de prisão contra ela. Lembrando que o mandado de prisão não necessariamente quer dizer que a pessoa cometeu o crime. A gente já tem que ter isso de antemão. Porque, às vezes, a pessoa tem um mandado de prisão preventivo. Você estava no lugar errado na hora errada, filho. Aí tem lá um mandado de prisão contra você. Aí você pode beijar a pessoa, dependendo do que você, da sua necessidade, se a pessoa é bonita, enfim. Fica a seu critério. Mas, enfim. Ô, Turicas, assim não dá. Quem comentar vai aparecer aqui, eu não vou tirar, não. Eu não sei tirar, então vai ficar aqui. E aí esse site, ele mudou recentemente. Esse site era o site que, quando a gente fez as matérias, ele era assim, são print screen. Ele agora mudou, eles colocaram CAPTCHA. Por quê? Porque a gente simplesmente pegou todos os mandados de prisão do Brasil. E a gente descobriu muitas coisas
tristes, muitas coisas complicadas e delicadas. A primeira delas é a que eu considero assim mais complicada de todas. Foi uma reportagem que foi muito difícil para eu fazer, que foi essa daqui. Sistema da Justiça viola sigilo e expõe crianças vítimas de estupro. E aí, o que é isso? Como eu disse, né, você está lá no bar e você está afim da pessoa. E aí você olha para ela, pegou a identidade dela, porque ela foi no banheiro, aquela coisa toda, você botou o nome dela aqui, você descobre que ela, quando criança, ela sofreu um estupro. Simples assim. E aí, foi isso que aconteceu com 68 pessoas, 68 crianças. O que acontecia? Daquele monte de mandados de prisão que a gente pegou e foi analisar, a gente viu que muitos deles pareciam que tinham sido feitos de forma muito automática. A gente entrou em contato com todos os TJs, todos os tribunais de justiça de todos os estados do Brasil, perguntando por que estava sendo divulgadas essas informações. Porque você ia lá e via que tinha lá um mandado de prisão contra fulano de tal. E aí, na descrição, vinha uma descrição embaixo. Nessa descrição, era para contar meio assim, pega esse cara aí porque ele cometeu um estupro, não sei. Só que o que acontecia na maioria das vezes, nesses casos aqui, é que aparecia como se fosse um boletim de ocorrência. Eu não sei se alguém aqui já teve acesso a um boletim, já fez um boletim de ocorrência, que você conta a descrição do que aconteceu. E havia descrição de estupros contra crianças, nos mínimos detalhes. E eu considero essa matéria, ao mesmo tempo, ela muito importante, porque mostra uma coisa que é chocante, mas foi muito difícil para eu realizar essa matéria, para eu ir atrás, ligar para as pessoas e me informar, foi muito difícil. Ler os mandados foi muito difícil, porque era descritivo. Todo ato que foi feito com a criança era descrito. E a gente entrou em contato com os TJs, mandou uma mensagem, um e-mail. Muitos deles respondiam, eu duvido que tem isso, manda para a gente. E a gente mandava, falava, olha, está aqui. A gente sabe que a Mariazinha, de 3 anos, foi estuprada pelo padrinho. E aí? E aí o pessoal respondeu assim, né, complicado, né? E aí saiu essa matéria aqui. A gente tem o estado que mais tinha essa exposição era Maranhão. Mas eu, assim, sinceramente, essa análise aqui, a gente, por conta de tempo e tal, a gente não conseguiu fazer um programa, um processo que ele visse em todos os mandados, porque a gente tinha que realmente parar e ler todos os mandados. Não tinha, naquela hora, assim, a gente não conseguiu fazer com que algo automatizasse essa ação. Ver quais eram os mandados que tinha, exposição de crianças de não sei quantos anos, não sei o que lá. Então, esses são os dados que a gente achou. Tem fora os dados que estavam expostos e a gente não viu. No total, foram 68 casos. Enfim, isso daí repercutiu bastante. Eu acredito que foi o que agilizou o Banco Nacional, a Justiça Brasileira, a lançar um novo Banco Nacional, que está a mesma coisa. Se você quiser beijar a pessoa e quiser saber se ela tem mandado de prisão, você pega o CPF, o nome dela, coloca. O que mudou é que eles colocaram CAPTCHA. Talvez para um robô, igual o que a gente usou, não raspar os dados. E foi isso que eles fizeram. Como eu disse, essa matéria repercutiu bastante. O Conjur, que é não sei se é um veículo de comunicação, mas, enfim, é um setor muito importante, que faz matérias jurídicas muito importantes. Eles fizeram uma matéria sobre esse caso, falando da violação, que era muito grave, etc. e tal. Mas ficou elas por elas, eles colocaram o CAPTCHA. Pelo menos em São Paulo, a resposta que a gente teve foi que São Paulo, para agilizar e, enfim, consertar o erro, né, que São Paulo tinha pelo menos 4 que a gente viu, assim, por alto. O que São Paulo fez? Eles tiraram a parte discricional.
que era como se fosse boletim de ocorrência. E meio que aquilo ali não é muito certo, porque o policial agora vai ficar meio sem entender porque está prendendo a pessoa. Mas foi isso que eles fizeram, para poder pelo menos tirar os dados dessas pessoas, dessas crianças, né, que estavam com os dados expostos. Esse Banco Nacional rendeu bastante coisa. Ela rendeu também essa matéria aqui, que é bem local, é lá no Rio, né? Ninguém deixou eu ir para o Rio, ainda bem, porque eu moro lá, né? Para que eu ia para o Rio? Foi a galera que mora lá em São Paulo, pegar uma praia, falei, pode ir, não quero ir não. E fizeram essa matéria aqui porque a gente foi ver que simplesmente a polícia dava... o juiz e a polícia, né, por óbvio, eles davam um veredicto de associação ou traficante, dependendo do seu CEP. Como assim? Acho que a maioria aqui deve conhecer o Leblon, não de ir, mas pelas novelas da Globo. Leblon, todo mundo sabe que é um lugar caro pra caramba. E a gente conhece a Rocinha, favela da Rocinha e tal, comunidade da Rocinha. E aí a gente foi atrás de alguns dos processos desses mandados de prisão, né? E aí tem esse daqui que eu acho assim um retrato do que aconteceu, do que acontecia, né? E o que deve continuar acontecendo, que é uma decisão de um juiz num processo que ele diz que nenhuma pessoa que ela é pega numa área que tem tráfico de drogas, ou seja, numa comunidade, provavelmente, né? Nenhuma pessoa que ela é pega numa área de tráfico, ela está ligada à venda de drogas. Nenhuma pessoa em área de tráfico exercido por facção criminosa recebe valor referente à venda de drogas sem que esteja vinculada mesmo. Ou seja, geografia, né, gente? A geografia explica tudo. Você estava ali, então você é aquilo. Se você não estava ali, estava em outro lugar que você paga IPTU maior, você é outra coisa. E aí aqui a gente fez uma média do país todo, do Brasil, e o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está acima da média nacional. Uma outra matéria que a gente também fez sobre esse banco foi essa daqui, ó. Se todos aqueles mandados de prisão fossem cumpridos, para o camarada ir para o sistema prisional mesmo, ficar em cárcere, prisão, não ia ter espaço para todo mundo. A gente já sabe que o sistema carcerário no Brasil são situações lastimáveis de higiene, de alimentação, não tem espaço para todo mundo, a gente já sabe disso. Mas a gente viu também que se todos aqueles mandados fossem cumpridos ali naquele banco, basicamente assim, aqui a gente tem o quê? 100 pessoas, vamos jogar para o alto, 100 pessoas. Eu tenho 500 lá fora querendo entrar aqui. Se eu tiro vocês daqui, expulso todo mundo, sai todo mundo, e pego aquelas que estão ali fora e coloco aqui, não vai dar da mesma forma. E era isso que acontecia. A gente tem, atualmente, 656 presos no Brasil, e 448 mil era o número de mandados de prisão em aberto. Porque ainda tinha isso. Muitos crimes, o juiz mandava ficar em regime aberto porque não tinha vaga. Geralmente, os estados que não tinham vaga no sistema carcerário, era mais propenso do juiz dar um regime semiaberto, um regime aberto para a pessoa. Porque, né, não tem onde colocar, então fica aí, passeando aí. Passeando não, enfim. Vocês entenderam. Uma outra matéria que saiu, e essa foi mais recente, foi essa daqui. O banco, ele é usado, ele poderia ser usado por qualquer pessoa. Inclusive, teve uma vez que eu fiz essa apresentação, a pessoa virou para mim e falou assim: nossa, mas vocês foram lá, cavucaram, vocês pegaram os mandados de prisão todos. Está disponível para qualquer cidadão brasileiro ou não brasileiro acessar. Qualquer pessoa que tenha um CPF, um nome de uma pessoa ou outros dados de identificação do cachê ali, consegue achar alguém. E, ao mesmo tempo que esse banco ele estava disponível para todo mundo, inclusive para quem, né, policiais, etc., para pessoas jurídico e tal, tinha também muitas falhas
né, como a gente viu de alimentação do banco, né, como as crianças expostas, etc. E tinha também falhas que acabam virando falhas humanas terríveis. Esse é o João. O João, ele é do Rio. O João, ele foi preso. E aí ele estava cumprindo o regime semiaberto. E aí, enfim, estava na rua, andando na rua, e ele perdeu um documento dele. Se eu não me engano, foi a carteira de identidade dele. Enfim, ele perdeu um documento dele. E aí o João, ele foi na delegacia e aí ele virou para o policial e falou assim: olha, policial, eu perdi meu documento aqui. E aí o policial entrou lá no sistema, olhou para a cara do João, olhou para a cara do computador e falou assim: meu irmão, tu devia estar preso. Porque está aqui seu nome no Banco Nacional de mandado de prisão. Ele falou: mas eu estou preso. Eu estou cumprindo o regime semiaberto. Aí o policial virou e falou assim: olha, me desculpa, mas eu vou precisar prender você. Ele falou: não, cara, eu estou em regime semiaberto, eu já estou preso, já estou cumprindo pena. E ele tinha cumprido uma parte da pena dele, e, enfim, aí foi para o regime semiaberto e tal. Eu já cumpri pena, já estou aqui. Vou te prender. E aí a gente foi entrevistar o João, e o João deu umas aspas que eu acho assim fantásticas, porque mostra tudo que ele passou naquele momento, né? Ele fala: fui algemado e conduzido no meio de todas aquelas pessoas, sendo segurado pelas calças. Ligaram a sirene e saíram, como se eu fosse o maior dos bandidos. Estando preso, eu fui preso. Outros casos parecidos de confusão, de prender pessoas presas e etc., a gente conseguiu localizar uns 16 casos. E no Ceará, um homem ficou preso por 4 meses. E agora, enfim, a gente fez essas matérias todas e tal. E a nossa maior dificuldade, além de, claro, programar, né, jogar no colo de um monte de gente que nunca programou na vida uma responsabilidade dessas, já é um grande trabalho. Mas, assim, o que a gente gastou mais tempo mesmo foi tentando fazer a limpeza desses dados. Porque a alimentação dos TJs, elas não eram padronizadas. Então, tinham TJs que falaram para a gente que faziam a alimentação automática. Então, provavelmente, emitia-se um mandado de prisão, ele era automaticamente enviado para o banco. E, enfim, ia lá e tal, foi lá, ninguém olhou, foi direto. Outros TJs responderam para a gente que faziam essa alimentação manualmente. Coitado dos estagiários, provavelmente foram eles que fizeram. Por quê? O camarada tinha que sentar numa cadeira e digitar tudo. E mandar para esse banco. Porque eles tinham que cumprir a legislação do Banco Nacional de Mandado de Prisão. E aí, assim, para a limpeza, foi insuportável, porque o que tinha de campos vazios, informações desencontradas, foi uma confusão. E aí foi nessa época, inclusive, que o Masa ensinou muito para a gente o Pandas, né? O Pandas foi primordial para a gente conseguir fazer essas coisas. Porque a gente conseguia limpar a base e fazer acontecer aquilo tudo. E aí, falando em Masa, por conta disso, né, a gente acabou sendo convidado para o pessoal da Python Nordeste. Eu adoro essa foto, porque eu estou com uma cara de, tipo, prestando atenção no que ele está falando. E aí a gente foi e apresentou essa mesma palestra na Python Nordeste. Foi bem bacana. E também no workshop que teve no Rio, ele foi falar sobre o bruxaria com pandas, né? E eu fui apresentar a mesma coisa que eu estou apresentando aqui. E também, agora na Python Cerrado, também acabei indo sozinha e apresentei essa mesma palestra aqui. E aí, né? Esse bolo aqui é de tapioca. O Mazanara, ele falou que era para falar que o bolo era de tapioca, eu estou informando o sabor do bolo. O Mazanara ensinou para um monte de jornalista que não sabia programar, não tinha ideia do que era programar, eu não sabia o que era linguagem de computação. Não me pergunte, se vocês me pararem ali fora e começarem a falar um monte de função, de não sei o quê, eu não faço a mínima ideia do que vocês estão falando comigo.
Mas se você falar assim, Judite, eu preciso ver isso daqui no site, porque eu acho que tem uma notícia que vai ajudar a comunidade, ajudar a sociedade, eu vou sentar contigo e a gente vai tentar fazer. E foi assim que o Mazanori e a gente chegou a um consenso. Porque a gente começou a botar na prática coisas, né, a programação, para trabalhar para o jornalismo. E, ao mesmo tempo, assim, consequentemente, trabalhar para uma sociedade. Eu imagino o quanto essas crianças, que às vezes os pais nem sabiam que os dados estavam disponíveis assim, ficaram gratas, né, tiveram um alívio de ver. Ou não, né? De repente ficaram, meu Deus, o meu filho que passou por isso, estava com os dados. Mas eles ficaram sabendo. E eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que aconteceu de resultado. Mais do que as matérias em si, a consequência dessas matérias para a sociedade. E no último dia, tinha uma moça lá na Folha que ela vendia docinhos e tal. E estava todo mundo muito assim, ai, mas a Nora vai embora. Estamos tristes, não sei o quê. E ele comprava esse bolo todo dia. O bolo não era bom, só ele que gosta. Mas, enfim, o bolo é ruim. Mas, enfim, a gente falou assim, não, vamos comprar um bolo para o Maza. Aí a gente comprou e tiramos essa foto aí, que eu acho que é a parte da apresentação que eu agradeço muito a ele. E aí também, uma outra coisa que me ajudou muito foi a comunidade Python. Eu não tinha ideia do que era Python Brasil, gente. Eu não fazia ideia que tinha tanta gente assim. Eu não fazia ideia do que era Python. Em janeiro desse ano, eu não sabia o que era Python. Então, você imagina eu estar aqui agora falando para vocês todos sobre coisas que eu fiz porque eu aprendi a programar esse ano. Estou nervosa pra cacete, né? Mas, enfim. E uma das coisas que mais me ajudou foi eu descobrir o grupo das PyLadies. Porque foi muito engraçada a história das PyLadies, porque eu virei para o Mazanori e falei assim, Mazo, eu estou conversando com as pessoas e as pessoas não estão me ajudando. Principalmente que as pessoas não sabiam programar, né? Os jornalistas geralmente não sabem programar. E eu ficava pedindo ajuda para essas pessoas. As pessoas ficavam assim, gente, não tem a mínima ideia do que você está falando comigo. E eu falei, mas eu não estou conseguindo, eu não posso ficar o tempo todo te mandando mensagem meia-noite. Por que a minha tela sangrou? Eu não posso ficar fazendo isso. E aí o Maza me apresentou para as PyLadies de São Paulo. E aí eu entrei primeiro nas PyLadies de São Paulo. E eu falei assim, legal, tem uma comunidade aqui de meninas que tiram dúvidas, se ajudam e tal. E depois as PyLadies do Rio. E aí agora eu fui no Python Cerrado e o pessoal me colocou nas PyLadies do Python Cerrado. E aí eu, ai meu Deus, eu sou tão grata. Porque todas elas, de uma certa forma, elas me ajudaram e me ajudam até hoje. Uma pessoa que não tem noção do que é função, do que é um monte de palavras difíceis e tal. Então eu também sempre fico enaltecendo, mas a Débora que está tirando foto minha, eu estou vendo. E aí eu sempre faço a questão de exaltar, porque são meninas que tinham muitas palestrantes que queriam vir para esse evento e não tinham dinheiro. E teve uma campanha para elas virem. As meninas se reuniram para isso. Então eu acho que é muito importante, não só mulheres, como toda a comunidade Python, prestar atenção nesses movimentos. Porque ao mesmo tempo que sim, foram para meninas, a gente pode prestar atenção para cada um de nós aqui. Quanto sacrifício cada um fez para estar aqui e quantos gostariam de estar aqui hoje e não puderam porque a passagem era cara, a estadia era cara, está trabalhando hoje. E eu acho que isso é uma coisa que nenhuma comunidade que eu conheço tem. A comunidade Python, ela é muito unida. Eu tenho 2 minutos. E aí, uma das coisas que, como eu já disse, eu senti muita dificuldade no início. Porque eu tenho uma formação totalmente fora da programação. Eu sou formada em letras pela PUC do Rio. Eu sou formada em jornalismo pela UERJ e fiz pós-graduação em jornalismo cultural. Python, eu nem falava Python, eu lia Python, porque eu achava que era cobra. Eu não tinha ideia do que era Python. E aí, no começo, que eu pensei muito em desistir, eu falei assim, que se dane, eu não vou ficar aprendendo esse troço não, que eu nunca vou aprender. E o Mazanori sempre, calma, calma. E eu consegui aprender. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa também falar.
Porque, às vezes, as pessoas elas têm medo de programar, têm medo da tela sangrar, mas quando acontecem as coisas, aquela coisa funciona. É uma emoção, assim, inigualável, sabe? Lá na redação, cada um soltava um grito quando o programa não sangrava. Era uma gritaria o tempo todo. Porque se um jornalista conseguia, e como a gente estava fazendo pauta todos juntos, se um jornalista conseguia, todo mundo gritava junto. E aí a editora ficava possessa, porque a gente atrapalhava o resto da redação. Mas eles não entendiam como é que para a gente era não só satisfatório, mas... Nossa, a gente está conseguindo fazer esse negócio ir em frente. A gente está conseguindo descobrir casos que podem ajudar as pessoas. Uma das coisas, né, como eu já disse, as PyLadies foram fundamentais. E as PyLadies tem muita menina de programação, mas também tem muita menina que é psicóloga, professora de inglês, como a Débora. A gente tem meninas de todas as profissões. Eu acho que é primordial que a gente entenda que programação pode ser tanto para pessoas que querem fazer um programa, tanto para pessoas que querem descobrir dados, fazer reportagens, pessoas que querem fazer um programa de ensino, de inglês, de matemática. Existem muitos usos para programação. E é maravilhoso. Imagina se a gente tivesse uma sociedade onde todas as crianças fossem alfabetizadas em uma linguagem de programação. Talvez a gente não estaria passando por um momento tão conturbado no Brasil, porque muita gente ia ter lógica, por exemplo, de programação, que a lógica que a programação iria dar, e não teria tantos conflitos hoje em dia. E aí eu trouxe esse exemplo aqui só para mostrar que essas coisas acontecem. E a gente tem que sempre preservar, tem sempre que ficar atento para que isso não se repita. Porque senão eu saio do palco, gente. Aí a próxima vez que isso acontecer, eu saio do palco. E é complicado, né? Mas, enfim. E eu deixo uma mensagem final para vocês, que é justamente sobre isso. Tem muitos programadores hoje em dia que eles trabalham com jornalistas. O Mazanori, o Turicas... ao mesmo tempo que tem muitos programadores que fazem parte de projetos jornalísticos, tipo a Temporal, a Thaís. E olha que maravilhoso. Olha como é que a gente consegue fazer coisas legais. Coisas que você olha e depois você fala, caraca, maneiro, consegui. Eu acho que isso é o primordial. Eu acho que a gente tem que sempre tentar fazer isso na comunidade. A gente tem nossos trabalhos, a gente tem nossas obrigações, mas imagina se cada um de nós fizesse um projeto, ajudasse num projeto, colaborasse num projeto que fosse ajudar a sociedade. Enfim. Eu queria agradecer a vocês. Olha só, tem mais gente mandando. É o Lucas. Cadê? É o Lucas, que eu não sei quem é, porque só está aparecendo o Lucas. Eu deixo, então, o meu agradecimento a todos vocês. Eu queria muito agradecer a todo mundo que está aqui. Dizer que eu fico muito feliz pelo convite da organização. E, enfim, vamos conversar e vamos fazer amizade para que mais projetos maravilhosos possam sair do papel, sair da cabeça das pessoas. E a gente possa construir uma sociedade melhor, porque a gente está precisando.